Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fenômenos de Transferência 2. Essa é uma das aulas que eu considero uma das mais importantes do curso, porque o objetivo dessa aula é obtermos uma equação que reflete a conservação de energia que nós faremos considerando apenas o fenômeno de condução, ou seja, o meu meio está parado, não tem escoamento, certo? Então tá tudo paradinho, para um determinado volume de controle. E essa equação que nós vamos obter é conhecida como equação da condução de calor. Ela vai ser a base para o que nós vamos estudar daqui para frente quando o nosso objetivo for obter o perfil de temperatura num determinado volume de controle. Para iniciarmos essa dedução da equação da condução e realizarmos a conservação da energia, primeiro nós precisamos definir um volume de controle. Então, nós vamos definir um volume de controle cúbico, então, portanto, vamos usar as coordenadas cartesianas, cujas dimensões das arestas desse cubo são ΔX, ΔY e ΔZ. Então, portanto, o volume do volume de controle vai ser ΔX, ΔY, ΔZ, correto? Então, esse é o volume do nosso volume de controle. Então, basicamente, pessoal, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos observar em todas as direções aquilo que acontece em termos de variação de energia. Então, nós escolhendo uma base no tempo para cada instante t, então nós vamos fazer esse balanço de energia em termos de taxa. Então, a gente vai observar qual é a taxa de energia que entra e qual é a taxa de energia que sai na direção x. Depois fazer a mesma coisa com a direção y e então com a direção z. Certo? Para a gente considerar os termos de entrada e de saída do nosso balanço de energia. Depois nós vamos estudar o acúmulo, depois a geração, ok? Pessoal, para a gente entender os pontos de coordenadas, então vamos considerar que esse ponto aqui do nosso volume de controle, ele se encontra na coordenada x, y, z. Então, não é a origem, tá? Não é o ponto zero. É qualquer ponto do espaço que a gente está chamando do ponto x, y, z. Isso porque, pessoal, já que as nossas arestas têm as dimensões na direção x, ΔX, na direção y, ΔY e na direção z, ΔZ, a gente consegue pegar outros pontos aqui do nosso volume de controle e definir esta posição. Então, por exemplo, esse vértice, que é essa segunda flechinha que eu apontei aqui para vocês, qual ponto que esse vértice está no espaço? Está no ponto x, que é esse ponto aqui, mais essa distância aqui, que nós definimos na direção x, é ΔX, né? E YZ. Então, variou apenas a direção ΔX. Assim por diante, lá em y, então, é no ponto x do espaço, com relação y, então é o ponto y, que tá aqui, mais essa distância aqui, que a gente percorreu e a gente definiu que é ΔY. Então, aí, esse ponto aqui está em y mais ΔY, e no ponto z, que não houve variação com relação a z, e este ponto aqui do espaço, nós temos variações, então, agora com relação a z, então é o ponto x, ponto y, com relação a z, então é esse ponto z, mais essa distância aqui que nós definimos como ΔZ. Então, por isso que esse ponto está no espaço em z mais ΔZ. Então, isso vai nos ajudar a avaliar os pontos de entrada e de saída das nossas taxas de energia. Pessoal, então lembrando, né, então nós vamos fazer o nosso balanço para cada instante t, então nós vamos ter que trabalhar com energia por tempo. Então, portanto, todo o nosso balanço vai ser em termos de taxa,
Então, a taxa é o fluxo, que é uma grandeza vetorial. Então, o fluxo de energia tem direção, que é da maior para a menor temperatura. E quando a gente multiplica o fluxo pela área, nós temos taxa, que é energia por tempo, certo? Então, vamos fazer todo o nosso balanço em termos de taxa. Muito bem, pessoal. Então, considerando esse nosso volume de controle que nós estamos estudando, vamos considerar que a matéria, né, dentro desse volume de controle está parada, né? Então, estamos considerando que eu não tenho convecção neste balanço, tá? Nem radiação. Então, por enquanto, nós apenas temos transferência de energia por condução. Então, nós queremos avaliar aqui qual é a taxa de transferência de calor por condução, que é perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada x. Então, vamos entender o que isso significa. Então, meu ponto de coordenada x está aqui no fundo, né? Então, a superfície de controle que corta a coordenada x em x é esse plano laranja lá atrás do cubo que está marcado aqui para vocês, certo? Então, este plano corta a coordenada x em x. Então, nós queremos observar, perpendicular a este plano, qual que é a taxa de energia que entra perpendicularmente a este plano e que se desenvolve, né? Ou seja, a direção do fluxo vai ser a direção x. Então, muito bem. Então, entrando lá atrás no cubo, na direção x, nós temos um fluxo. Então, nós sempre representamos vetorialmente, né? Quando a gente coloca esse vetor, a direção, a gente sempre fala em termos de transferência de calor, em termos de fluxo. Então, é o fluxo na direção x. Então, como eu quero taxa, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o fluxo pela área. Qual área? A área perpendicular ao fluxo. Então, a área perpendicular, essa flecha vermelha que nós colocamos aqui, é a área dessa superfície de controle laranja que está marcada aqui no nosso volume de controle, certo? Então, vai ser essa distância nós chamamos de ΔY, vezes essa distância. Isso vai ser a área dessa nossa superfície de controle, né? Então, essa distância aqui nós chamamos de ΔZ. Então, a área é ΔY vezes ΔZ. Tudo isso, pessoal, lembrando que está cortando o eixo X no ponto X no espaço, ou seja, lá atrás, tá aqui o ponto X, ok? Agora, pessoal, nós queremos observar a taxa de energia que entra na direção Y, ou seja, a taxa de transferência de calor por condução perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Y. Então, a direção do meu fluxo de calor é a direção Y agora, e vai cortar, vai ser perpendicular este fluxo à superfície de controle, ou o plano que corta o ponto de coordenada Y em Y. Y tá aqui atrás, certo? Então, vai ser esse plano laranja agora, mudou o plano, né, que eu estou demonstrando aqui para vocês, certo? Então, o que vai entrar de energia na direção Y? Então, vai ser o meu fluxo que está entrando aí na direção Y, no meu volume de controle. Então, é o fluxo de energia de condução, né, na direção Y, já que eu quero taxa é fluxo vezes área. Então, isso daqui é a área dessa minha superfície de controle. Então, a área perpendicular ao fluxo, ao vetor de fluxo. Então, eu tenho essa distância aqui, que é ΔZ, e essa distância aqui, que é ΔX. Então, ΔX vezes ΔY é a área. Tudo isso
está perpendicular ao plano ou à superfície de controle que corta a coordenada y em y, lá atrás, certo? Agora, fazendo a mesma coisa para a direção z, então nós queremos a taxa de transferência de calor por condução perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada z. Então, o que está entrando na direção z de energia nesse volume de controle vai ser perpendicular à superfície laranja, que agora mudou, é a base do meu cubo, certo? Então, essa área que ou esse plano, ou essa superfície de controle está cortando o ponto, a coordenada z no ponto z do espaço, que é aquele ali que eu sinalei para vocês. Então, agora olhando para a coordenada z, como que vai entrar a energia na direção z? Então, tá aqui. Está entrando um fluxo de energia condutivo na direção z. Como eu quero taxa, eu tenho que multiplicar este fluxo por uma área. A área tá aqui, então vai ser a área perpendicular ao fluxo. A área perpendicular ao fluxo é essa área laranja que está sinalizada para vocês. Então, vai ser essa direção que é ΔY, né? E essa dimensão que é ΔX. Então, a área ΔX vezes ΔY. Essa superfície de controle laranja aqui, que está demonstrada para vocês, ela está cortando a coordenada z no ponto z do espaço, que é aqui no centro. Por isso, em z, ok? Muito bem, pessoal. Então, vocês perceberam que para todas as direções, x, y, z, nós mantivemos o fluxo positivo na direção crescente do eixo coordenado, né? E com isso, nós observamos todas as entradas de energia em todas as direções. Então, nós podemos resumir que, entrando no volume de controle, então, nós temos as taxas de transferência de calor por condução perpendiculares às superfícies de controle nos pontos de coordenada x, y, z. Então, cortavam os pontos de coordenada em x, em y e em z, né? Então, perpendiculares às superfícies de controle. Então, se eu somar todos os termos que representam a entrada de energia no meu volume de controle, eu vou ter o fluxo na direção x condutivo vezes ΔY, ΔZ, que é a área em x, mais o fluxo de energia na direção y vezes a área ΔX, ΔZ em y, mais o fluxo de energia na direção z vezes ΔX, ΔY, que é a área em z. Então, fluxo vezes área, eu tenho a taxa, então eu tenho a taxa de energia entrando na direção x, a taxa de energia entrando na direção y e a taxa de energia entrando na direção z. Perfeito? Agora, pessoal, nós vamos começar a avaliar o nosso segundo termo do balanço, que é a saída de energia. Então, agora, qual vai ser a diferença? Então, nós queremos a taxa de transferência de condução perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada x mais ΔX. Então, a gente vai usar a mesma dinâmica, olhar as três direções, começando pela direção x. Só que agora, o que entrou lá na superfície de trás do meu volume de controle, a superfície de controle que cortava a direção x, né, a coordenada x em x, toda aquela energia vai sair no plano à frente, que é esse plano laranja aqui da figura que eu estou demonstrando para vocês. E esse plano corta a coordenada x aqui nesse ponto, que é x, que é esse ponto mais essa distância ΔX. Certo? Então,
o que entrou lá atrás vai sair nessa superfície da frente, perpendicular a essa superfície da frente, né? Então, eu vou ter um fluxo de energia na direção X, vezes a área perpendicular dessa superfície de controle laranja, que é ΔY vezes ΔZ, né? E essa superfície de controle perpendicular corta o eixo X, a coordenada X, em X mais ΔX, certo? Fazendo as mesmas coisas para as outras direções. Agora, para Y, então lembra que a entrada cortava a coordenada Y no ponto Y. E agora nós queremos escrever a taxa de transferência de calor por condução perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Y mais ΔY, que é esse segundo ponto aqui. Então, aqui era Y mais essa distância, ΔY. Então, este ponto aqui é o Y mais ΔY. Então, o que tinha entrado lá atrás por condução na direção Y vai sair logo na superfície laranja, que é a superfície logo à frente, que nós estamos vendo agora. Então, eu vou ter um fluxo perpendicular a essa superfície marcada em laranja, né? Então, eu tenho um fluxo saindo na direção Y, vezes a área, porque eu quero taxa de transferência de calor, que é a distância ΔX vezes ΔY. Essa superfície perpendicular corta a direção Y em Y mais ΔY. Agora, a direção Z, nós tínhamos uma entrada de energia aqui positiva, né, com relação à direção Z. Agora, nós queremos demonstrar a taxa de transferência de calor por condução perpendicular à superfície de controle no ponto de coordenada Z mais ΔZ. Então, se aqui eu tinha o ponto Z, considerando que essa distância é o ΔZ, esse ponto vai ser Z mais ΔZ. Então, a superfície laranja corta a coordenada Z no ponto Z mais ΔZ. Então, o que entrou de energia lá na base do cubo vai sair na parte de cima do cubo, que é essa superfície laranja. Então, perpendicular a esta superfície laranja. Então, tá lá, eu tenho um fluxo de energia saindo na direção Z. Já que eu quero taxa, eu vou multiplicar pela área perpendicular ao fluxo, que é ΔX vezes ΔY. Esta área perpendicular ao fluxo corta o ponto Z, a coordenada Z, em Z mais ΔZ. Então, se vocês perceberem as três últimas avaliações que nós fizemos, o que elas representam? Então, elas representam tudo que está saindo do nosso volume de controle. Então, tudo que sai do nosso volume de controle são as taxas de transferência de calor por condução perpendiculares às superfícies de controle nos pontos de coordenada x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ. Então, fazendo o somatório de tudo aquilo que está saindo de energia do nosso volume de controle, eu tenho o fluxo na direção x vezes a área perpendicular, que é ΔY ΔZ, em x mais ΔX, fluxo na direção y saindo vezes a área x mais ΔZ, ΔX vezes ΔZ, em y mais ΔY, mais o fluxo na direção z vezes a área ΔX, ΔY, tudo isso perpendicular à superfície de controle que corta o eixo Z em Z mais ΔZ. Então, esse é o nosso somatório, as nossas saídas na direção X, na direção Y e na direção Z. Certo, então no nosso balanço de energia, nós já vimos o que está entrando e o que está saindo do nosso volume de controle.
Então, se a gente olhar para o interior agora do nosso volume de controle, nós temos outros dois termos do balanço de energia para definir. Então, pessoal, nós percebemos que os termos de entrada e de saída são fenômenos de superfície, porque eles foram sempre proporcionais a uma área. Eu tive que multiplicar o fluxo vezes uma área, certo? Agora, nós temos dentro do nosso volume de controle, não mais nas superfícies, agora no interior, no volume do volume de controle, nós vamos representar o acúmulo de energia térmica e a geração de energia térmica. Então, acúmulo e geração de energia são fenômenos volumétricos, ou seja, eles dependem de um volume, porque um determinado volume de matéria pode acumular energia ou ter geração de energia, que é a conversão de qualquer outra forma de energia em energia térmica. Por exemplo, energia mecânica se convertendo em energia térmica. Isso é uma forma de geração de energia. Ok? Então, nós já sabemos que esses dois termos, acúmulo e energia, vão ser função do volume de controle. Então, começando pela geração, pessoal, a geração de energia pode ocorrer de diferentes formas. Então, eu tenho diferentes possibilidades de converter energia. Então, no exercício que a gente fez em aula, que eu tinha uma resistência elétrica, gerando uma potência, aquecendo o ar num secador, eu tinha conversão de energia elétrica em energia térmica, certo? Então, como são várias possibilidades, vários tipos de conversão de energia que podem ser convertidas em calor, então nós vamos representar essa geração de forma genérica a partir desse Q3 linhas. O que significa esse Q3 linhas? Então, Q3 linhas é a taxa na qual a energia é gerada, então taxa é watt, por unidade de volume, então por metro cúbico, certo? Então, é taxa por volume, certo? Se eu estou fazendo o meu balanço, tudo em termos de taxa, certo? Então, a entrada a gente escreveu em termos de taxa de calor, a saída em termos de taxa de calor, a geração e o acúmulo também nós vamos ter que representar em termos de taxa. Então, se o Q3 linhas é taxa por volume, para eu obter no final taxa, eu tenho que multiplicar pelo volume do volume de controle, que é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Ok? Então, a geração de energia vai depender do meu problema, certo? Agora, o acúmulo, pessoal, se vocês lembrarem do balanço que a gente fez lá para o volume de controle, ele representava a energia presente lá naquela região 1, no tempo T mais ΔT, mais a energia contida lá naquela região 1 do nosso desenho, no tempo T, certo? Então, isso era dado em taxa por volume. Então, para a gente deixar o nosso balanço em termos de taxa, nós também vamos aí multiplicar pelo volume do volume de controle, que é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, certo? Então, colocando todas essas nossas considerações que a gente fez até agora no balanço de energia, o balanço de energia nos diz que a taxa de energia que entra mais a taxa de energia gerada, menos a taxa de energia que sai do meu volume de controle, vai ser igual à taxa de energia acumulada. Perfeito? Então, pessoal, reescrevendo esse balanço, só mudando as cores dos termos, então eu escrevi aqui, pessoal, primeira parte em verde, está a nossa entrada, então lembra que nós definimos nas 3 direções, fluxo vezes área,
né? E nós vimos que sempre que a gente tinha entrando energia no nosso volume de controle, então era perpendicular a uma superfície de controle que cortava as nossas coordenadas no ponto X, no ponto Y e no ponto Z, certo? Então, mais a taxa de energia gerada, onde é que ela tá? Tá aqui, é o nosso Q3 linhas vezes o volume do volume de controle, para a gente obter taxa de energia gerada, né? O próximo termo do balanço, então, é menos a taxa de energia que sai. Então, tá aqui, menos a energia que sai, nesse marrom avermelhado, né? Então, percebam que o sinal é negativo dos termos na direção X, Y e Z. Então, nós vimos que fluxo vezes área me dava taxa de saída, e desde que esse vetor fluxo fosse perpendicular às superfícies de controle que cortavam as nossas coordenadas em x mais delta x, y mais delta y, z mais delta z. E por último, que nós vimos até agora, nesse laranja, nesse amarelo escuro, está a taxa de energia acumulada. Então, tudo isso vai ser igual à taxa de energia acumulada. Então, nós colocamos na equação do balanço todas as considerações que a gente fez até agora. Vamos trabalhar um pouquinho com essa equação, certo? Então, vamos abrir um pouquinho aqui e falar um pouquinho sobre o acúmulo, né? Para a gente representar o acúmulo de uma forma melhor. Então, quando a gente fala de acúmulo, pessoal, o acúmulo está associado à variação de energia interna. Então, energia interna era a massa vezes CV vezes uma diferença de temperatura, certo? Então, como no nosso acúmulo a gente tinha a energia acumulada vezes o volume, então, se a gente reescrever essa energia, então passar esse volume dividindo, então é a energia interna dividido pelo volume, então vou ficar massa por volume, que é o ρ. Se eu considerar as propriedades físicas lá constantes, CV vai ser igual a CP, se ρ for constante, né? Então, o CV eu posso escrever em termos de CP. E aí, pessoal, eu tenho uma variação de temperatura, só que o acúmulo vai me dizer exatamente como essa temperatura varia com o tempo, eu não posso esquecer disso. Então, eu vou ter um ΔT por ΔT, ΔT de temperatura por ΔT de tempo, certo? Aplicando a hipótese do contínuo, quando T tende a zero, T de tempo tende a zero, a gente vai transformar isso numa derivada, certo? Por isso que eu já escrevi aqui tudo em termos de derivada, ok? Então, o acúmulo nós vamos substituir por ρ vezes CP dt dt, certo? Próximo passo é pegar aquela nossa equação do balanço e agruparmos os termos. Então, eu vou deixar próximo tudo aquilo que é função de x, depois tudo aquilo que é função de y, tudo aquilo que é função de z. Então, vejam bem. O fluxo na direção x que corta o eixo x, menos o fluxo em x que corta a direção em x mais ΔX. Tudo isso eu coloquei em evidência porque a área é igual, a área das superfícies de controle é igual, vezes ΔY, ΔZ, que é a área, mais... Mesma coisa para o fluxo em Y, né? Então, é a entrada que corta o eixo na direção Y, menos a saída que corta o eixo na direção no ponto Y mais ΔY, né? Vezes a área, que é igual para os dois termos. Mesma coisa para o termo Z, né? Então, entrada menos a saída, certo? Mais a geração de energia. Então, a geração é função do volume, então ela não é função apenas de uma área, né, do volume, então não tem uma direção específica, depende daquele volume, vezes o acúmulo de energia, certo? Então, o acúmulo de energia, pessoal,
Se eu trabalhar as unidades, então fazer uma análise dimensional aqui de ρ vezes CP dt dt, nós vamos observar que isso aqui vai ficar taxa de energia por unidade de volume, certo? Depois façam aí, peguem as unidades, as dimensões do ρ, CP, dt, dt, vocês vão observar isso. Então, eu preciso multiplicar esse termo aqui de acúmulo pelo volume do volume de controle para obter taxa, porque todos os termos do nosso balanço estão em termos de taxa, certo? Então, nós só agrupamos os termos em x, em y e z, reescrevemos a geração e o acúmulo, certo? Próxima etapa é pegar a equação anterior e dividir pelo volume do volume de controle, certo? Então, eu vou voltar, essa é a nossa equação, vamos pegar uma cor de caneta aqui diferente para a gente ver a diferença. Então, se eu dividir todo esse primeiro termo aqui pelo volume do volume de controle, que é ΔX, ΔY, ΔZ, então vai cortar ΔY, ΔX, vai ficar dividido por ΔX, certo? Próximo termo é esse aqui. Se eu dividir isso pelo volume do volume de controle, eu vou cortar ΔX, vou cortar ΔZ, vai sobrar dividido por ΔY. Próximo termo, que é esse, então vou dividir pelo volume, vou cortar ΔX, ΔY, vai sobrar dividido por ΔZ. O acúmulo, então vou cortar ΔX, ΔY, ΔZ. Perdão, a geração, vou cortar ΔX, ΔY, ΔZ. E o acúmulo, mesma coisa, ΔX, ΔY, ΔZ, vai cortar. Então, vamos reescrever esta bagunça e ver como que isso fica. Então, ficou desta forma aqui nessa minha primeira equação, certo? Nós temos aí os termos em x dividido por ΔX, os termos em y dividido por ΔY, em z dividido por ΔZ, aí sobrou a geração e o acúmulo, que eu cortei o volume. Bom, próxima etapa, pessoal, é aplicar a hipótese do contínuo. O que significa isso? Nós vamos pegar todos os termos da nossa equação e vamos aplicar o limite quando o volume do volume de controle tende a zero. Ou seja, eu vou transformar o meu volume de controle num volume muito pequenininho que nós chamamos infinito enzimal. Ou seja, nós vamos fazer que o nosso ΔX, aquela dimensão ΔX, tenda a zero. A dimensão ΔY tenda a zero, para ficar bem pequenininho, infinito enzimal. E a mesma coisa com o ΔZ, que é o que está aqui, ó. ΔX tendendo a zero, o limite quando ΔY tende a zero e o limite quando ΔZ tende a zero. Bom, se eu aplicar o limite quando o volume do volume de controle tende a zero no termo de geração e no termo de acúmulo, percebam que aqui eles não são função, não estão mais em função da posição. Então, o resultado vai ser repetir os termos do jeito que eles estão. Então, por isso que eu nem coloquei aqui o limite, certo? Nem escrevi o limite. Agora, pessoal, se nós observarmos cada termo que está aqui em função da posição, qual é o resultado do limite quando ΔX tende a zero, do fluxo de x em x menos o fluxo de x em x mais ΔX dividido por ΔX? Isso é uma definição que vocês viram no cálculo, certo? Tá aqui para a gente relembrar. A definição de derivada é a derivada de uma função em função de x quando ela é definida como o limite quando ΔX tende a zero da f de x mais ΔX menos a f de x dividido por ΔX.
Essa é a definição de derivada. Então, lembra que vocês, quando tinham que resolver derivada por definição, tinham que resolver esse limite, certo? Se a gente comparar o que a gente tem nesse quadrinho com o que a gente tem aqui, pessoal, percebam que as funções estão invertidas aqui, a f de x mais ΔX e a f de x, certo? Ou seja, o resultado desse nosso limite aqui, pessoal, que a gente tem na nossa equação do balanço de energia, vai ser menos a derivada dessa função, que é o fluxo de x. Em função de x, a mesma coisa para y, certo? Que também está invertido, a mesma coisa para z. Então, o resultado desse limite vai ser a derivada. Vai ser menos a derivada, porque as funções estão invertidas. Então, como que fica a nossa equação? O resultado dessa equação, menos dρ de x dx, fluxo, né? Menos dρ de q, y, dρ de y, e assim por diante com z, mais o termo de geração é igual o termo de acúmulo, certo? Então, pessoal, percebam que nesta equação nós temos o fluxo em cada direção dentro de uma derivada. Como nós consideramos que a convecção é zero, ou seja, estava tudo paradinho, eu não tinha escoamento na definição do nosso volume de controle, então este fluxo aqui em cada uma das direções, nós podemos abrir este fluxo utilizando a lei de Fourier para cada uma das direções. Então, o fluxo de x pela lei de Fourier é menos k dt dx. O fluxo de y vai ser menos k dt dy e de z menos k dt dz. Então, substituindo essas equações em cada um desses fluxos aqui da nossa equação, nós vamos ficar, eu só escrevi invertido, então aqui eu tenho a primeira parte ao acúmulo, vai ser igual ao d dx de k dt dx, então perceba que aqui eu tinha o sinal de menos, como o sinal de menos da lei de Fourier, menos com menos dá mais, então ficou positivo, k dt dx. Então, d dy de k dt dy, d dz de k dt dz, mais a geração, que é o quê? 3 linhas. Ok? Então, essa, pessoal, é a nossa equação da condução ou a conservação de energia para um volume de controle cartesiano, considerando apenas a condução de calor. Então, esta equação vai nos permitir calcular algumas coisas. A principal delas é definir como a temperatura está variando em função da posição ou até mesmo em função do tempo, né? Porque aqui nessa equação nós podemos resolver problemas de variação de temperatura com o tempo ou com a posição ou as duas coisas, certo? Então, basicamente, o que nós vamos aprender agora, nós vamos reescrever esta equação de algumas outras formas, mas basicamente essa equação já nos permite trabalhar. E como resolver, como trabalhar com essa equação vão ser os nossos próximos passos, né? Bom, depois que eu defino qual é essa equação que define como a temperatura varia com a posição, por exemplo, então isso vai ser uma equação que é o que eu chamo de perfil de temperatura. Depois que eu definir esse perfil de temperatura, eu posso calcular o fluxo de energia. Por exemplo, se eu tenho um fluxo de energia, vamos considerar que eu tenho um problema, que ele é estado estacionário, unidirecional em X e eu não tenho geração de energia. Vamos considerar essas 3 hipóteses inicialmente. Como que eu vou usar a nossa equação? Então, se ele
estado estacionário, significa que eu não tenho acúmulo, ou seja, eu não tenho variação de temperatura com o tempo. Então, esse primeiro termo todo aqui, já que o meu dt vai ser igual a zero, então todo termo de acúmulo vai ser zerado. Se o meu problema é unidirecional em x, então eu apenas vou ter variações de temperatura com x, então o meu dt dx vai ser diferente de zero, mas o meu dt dy vai ser zero, o que vai zerar todo esse termo em y, e o meu dt dz também vai ser zero, que vai zerar todo o meu termo em z. E se eu não tenho geração de energia no meu problema, o termo de geração de energia também é zero. Ou seja, o que sobra aqui? D dx, de k, dt, dx, tudo isso igual a zero, certo? Se as minhas propriedades físicas forem constantes, a minha condutividade térmica vai ser constante. Então, eu vou ter um K, já podemos escrever em termos de... Não precisamos escrever dRom, né? Podemos, porque é só função de x, então... d dx de dt dx igual a zero. Esse k, já que ele é constante, eu tirei ele da derivada, né? Ele não está variando com x, eu posso passar ele dividindo lá para o outro lado, certo? Ou seja, 0 dividido por k vai ser zero. Então, o que vai resultar dessa equação que nós vamos ter que resolver é um d dx de dt dx igual a zero. É essa equação que nós vamos ter que resolver para encontrar o perfil de temperatura. Esse seria um problema mais simples para a gente encontrar o perfil de temperatura. Encontrando esse perfil, ou seja, vai ser uma equação de t função de x. Deixa eu usar o apagador aqui um pouquinho. Borracha, para apagar essa bagunça aqui. Então, o perfil de temperatura vai me dar uma equação de como a temperatura está variando com x. Então, dt dx vai ser igual a uma equaçãozinha que está aqui. Se eu tiver esta equação, percebam, se eu voltar na minha equação da lei de Fourier, se eu derivar essa equação com relação a x e substituir esta derivada aqui, eu tenho a equação para a taxa, para o fluxo de calor, certo? Consigo calcular esse fluxo se eu tiver os dados, e se eu tiver a área perpendicular ao fluxo, eu consigo calcular a taxa, porque taxa é fluxo vezes área. Então, esta equação da condução de calor que nós acabamos de obter aqui, nos permite obter vários parâmetros importantes, entre eles o perfil de temperatura, o fluxo, a taxa ou até mesmo a condutividade térmica. Eu posso calcular trabalhando com a equação da condução de calor. Então, esta equação ficou ali por baixo, mas esta equação, então, ela está demonstrada em coordenadas cartesianas, porque nós usamos desde o início do nosso balanço um volume de controle cartesiano, né? Então, eu posso ter essa equação descrita para outras coordenadas, tá? Então, a única hipótese... as únicas hipóteses que nós temos para esta equação é coordenadas cartesianas e que nós estamos considerando apenas o mecanismo de condução. Essa equação aqui em verde que nós acabamos de obter vale para o estado estacionário ou transiente, aí nós vamos simplificar, vale para bidimensional, tridimensional, vale para quando eu tenho geração de energia, ok? Vale para vários casos que a gente vai ter que trabalhar para simplificar essa equação. Outra forma de eu expressar essa mesma equação, pessoal, se a condutividade térmica for constante, tá, é representar essa equação não mais em função da condutividade térmica, mas em função da difusividade térmica. Então, esse alfa é
a difusividade térmica, que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, que é definida como K dividido por ρCp. Então, lembra que a gente tinha ρCp aqui no nosso termo de acúmulo, né? Então, se eu dividir toda a equação por K, né, eu vou cortar o K que tá aqui à frente, né? Eu vou tirar o K da derivada, que o K é constante. Aí, eu divido toda a equação por K, vai ficar o inverso da difusividade térmica aqui no termo de acúmulo. Nas derivadas, de acordo com a posição, eu vou cortar o K e o termo de geração vai ficar dividido por K. Então, em termos de difusividade térmica em coordenadas cartesianas, a equação fica nesse formato que eu estou apresentando aqui para vocês. Também posso usar a equação nesse formato, quando a condutividade térmica for constante. Muito bem, então, lembrando, em coordenadas cartesianas, a nossa equação completa, aberta, com todos os termos abertos, está representado por esta equação. Então, nós pegamos um volume de controle, depois convertemos esse volume de controle num volume de controle infinito enzimal, é como se as nossas dimensões ΔX, aí infinito enzimal fosse dx, dy, dz, tá bom? Fizemos o balanço, essa figurinha tá aqui só para relembrar o balanço que a gente fez, e nós chegamos nessa equação. Agora, se eu fizesse meu balanço para um cilindro, pegar um voluminho de controle infinito enzimal no cilindro, que as dimensões vão ser dr, dz e... onde é que está aqui? A dimensão r de φ, né? Que é essa dimensãozinha aqui, tá? Que está representada aqui, ó. E fizermos o balanço, então, para esse volume de controle, a gente obtém a equação em coordenadas cilíndricas, certo? Então, perceba que fica um pouquinho diferente, porque o sistema coordenado mudou, né? Então, aqui nós temos o raio, que passa a aparecer aí multiplicando as direções R, a direção φ, ok? E se eu fizesse, então, para uma esfera, se eu utilizasse um voluminho de controle infinito enzimal de uma esfera, nas dimensões dr, r de delta e r seno de φ, que são os valores dessas dimensões aqui, certo? Conforme apresenta na figura, que seria o volume desse volume de controle infinito enzimal, e fizesse todo o balanço, entrada, saída, como a gente fez lá para coordenadas cartesianas, a gente obtém a equação em coordenadas esféricas. O que eu quero dizer para vocês é que o procedimento é o mesmo, tá? O que muda, obviamente, são as dimensões do meu volume de controle, certo? Mas o procedimento para obter a equação em diferentes coordenadas é exatamente o mesmo. Essas equações, pessoal, vocês não precisam decorar essas equações, tá? Essas equações vocês podem usar formulário, eu pretendo dar formulário nas questões para vocês, e vocês têm um material aí também, o livro, o caderno. Então, essas equações nós vamos usar nos 3 sistemas coordenados, vamos resolver problemas em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Então, vamos trabalhar com as 3 equações, mas nenhuma precisa ser decorada, tá? Nós vamos partir dessa equação de um formulário. O importante é que a gente resolva essa equação e não decore a equação, ok? Muito bem, pessoal. Então, nesta aula de hoje, nós obtivemos a equação da condução de calor. E esta equação vai nos permitir calcular perfil de temperatura, fluxo, taxa e algumas propriedades também, como a condutividade térmica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Era isso, até a próxima aula.